como eu consegui criar a fórmula secreta. Esse passo a passo que me fez passar em medicina é em 60 dias, o mesmo passo a passo utilizado pelos meus alunos. E inclusive é a mesma técnica de estudo utilizada pelos estudantes da Harvard Medical School, a melhor faculdade de medicina do mundo. Um passo a passo simples e fácil que pode ser utilizado por qualquer pessoa. Independente se você estuda e trabalha, independente se você tem mais de 30 anos ou se você tem 20 anos, independente se você tem filho, mesmo que você não tenha tempo, mesmo que você não saiba física, mesmo que você não saiba matemática. E eu digo fórmula secreta porque no Brasil as pessoas não querem que você descubra esse tipo de conhecimento, porque o dono do cursinho, quanto mais tempo você demora para conseguir passar em medicina, mais dinheiro ele ganha. Por isso que muitas pessoas não querem que você descubra esse tipo de conhecimento. Mas eu estou aqui na Harvard Medical School, a melhor faculdade de medicina do mundo, porque eu quero fazer diferença na sua vida e eu quero que você passe em medicina e seja o primeiro médico da sua família. Então eu vou entrar lá dentro da Harvard para eu poder mostrar para você como que eu criei essa fórmula e por que eu resolvi ensinar esse método. Então, dentro da medicina, eu pesquiso sobre transtornos de aprendizagem, como por exemplo o TDAH, a dislexia, entre outros transtornos de aprendizagem. Então, a neurociência é o que eu mais gosto de estudar. Eu faço uma pesquisa científica muito legal no Brasil com crianças em idade escolar que têm transtornos de aprendizagem, que têm limitações acadêmicas. Eu vim aqui para os Estados Unidos, nas melhores universidades americanas, justamente por isso, para mim aprender mais sobre a neurociência e poder melhorar o meu método de estudo. E aí você deve estar se perguntando, pô Léo, por que você parou, né, essa semana inteira para fazer 4 aulas gratuitas? Você parou toda a sua equipe, né, eu tenho uma empresa de educação, para vir aqui e passar esse conteúdo extraordinário. Por que você fez isso, né? E por que você gosta tanto de estudar aprendizagem, memorização, controle emocional, performance mental? Quando eu tinha 12 anos, eu fui diagnosticado com TDAH e dislexia. Ou seja, eu tinha um péssimo desempenho acadêmico, eu não sabia ler, eu não sabia escrever, eu não sabia fazer cálculos de matemática, cálculos simples de matemática, eu não sabia fazer. E eu tinha um sonho de ser médico. Eu falava quando eu era criança que eu queria ser médico do cérebro, porque eu queria entender o que aconteceu na minha cabeça, por que eu não aprendi os conteúdos igual os meus coleguinhas, né? Então eu lembro que eu chorava para ir para a aula. Eu odiava a escola era o pior lugar para mim, porque os meus colegas aprendiam os conteúdos, eles sabiam ler, eles sabiam escrever, mas eu não. Então eu ficava com essa coisa na minha cabeça, cara, por que Deus foi tão ruim comigo? Por que ele me limitou tanto assim? E eu queria entender, eu queria descobrir como que eu poderia atingir o meu sonho de ser médico, de poder vencer na vida honestamente através da medicina. Então, como eu nasci com esse problema, né, o TDAH é um transtorno, um déficit de atenção que cursa com problemas de aprendizagem, e a dislexia, mais propriamente dita, um transtorno de aprendizagem, né, e obviamente que eu não vou entrar nas questões neurobiológicas, né, porque senão a gente precisa trazer vários conceitos aqui, mas para vocês poderem entender do ponto de vista prático, imagina que tem 2 pessoas que vão correr uma maratona. E uma dessas pessoas vai estar com um saco de 10 quilos nas costas. Né? Então, essa pessoa que está com os 10 quilos nas costas, ela vai ter várias limitações físicas para conseguir correr a maratona. Agora, aquela pessoa que não tem o saco de 10 quilos, ela vai conseguir correr a maratona de forma com mais tranquilidade. Então é basicamente isso. Então os transtornos de aprendizagem, eles trazem limitações acadêmicas e a gente precisa aprender a lidar com isso. Então eu queria potencializar a minha aprendizagem, eu queria poder potencializar a minha capacidade de memorização para poder realizar meu sonho. Só que acontece, naquela época da escola, né, eu tinha esse sonho de ser médico, só que eu não conseguia aprender os conteúdos, né? A crítica, né, que eu trago em relação à escola lá no Brasil, que é o seguinte:
quando eu estava na escola, o professor, ele valoriza o aluno nota 10. Aquele aluno que tira 10, que sabe matemática, que sabe física, que sabe redação, ele é valorizado pelo professor. Agora, aquele aluno que tira 0, que era o meu caso, que não sabe ler, que não sabe escrever, que não sabe física, que não sabe matemática, esse aluno, ele é menosprezado pelo professor. Ele é taxado como preguiçoso, como uma pessoa que não gosta de estudar. E aí o professor, ele valoriza o aluno nota 10. E isso aconteceu comigo, aconteceu na minha turma. Eu era o pior aluno da turma, eu odiava a escola, e os meus colegas que tiravam 10, o professor falava, ó, tá vendo ele aqui? Ele pode ser médico, né? Então isso vai construindo várias crenças limitantes na sua cabeça. Eu sempre digo, né, que o nosso cérebro, ele funciona como um computador, né? Tem inclusive uma faculdade americana aqui que fez uma pesquisa, um paper bem interessante, né, comparando, né, provando que o cérebro, ele pode ser considerado um supercomputador. E aí o que acontece? O nosso cérebro, quando a gente é criança, ele é como se fosse um DVD virgem. Lembra? Antigamente tinha aqueles DVD virgem. Então, você vai instalando um monte de informação, você vai colocando um monte de informação dentro desse DVD virgem. Então a criança é a mesma coisa. Você vai instalando vários aplicativos nesse Windows mental, né, nesse software, e vai limitando a criança, né? E foi justamente o que aconteceu comigo. Então eu não gostava da escola porque eu não conseguia aprender os conteúdos, né? Só que ao mesmo tempo eu tinha aquele sonho de ser médico. E aí a minha mãe, como ela era empregada doméstica, nós morávamos na periferia, ela não tinha condições, né, de pagar um tratamento médico para mim. Então eu não tinha condições financeiras de fazer um acompanhamento com o neurologista que pudesse me ajudar para que eu conseguisse, né, vencer as minhas limitações acadêmicas. Então eu fui crescendo com essas limitações, e a escola vai mostrando para você, ó, ele tem dinheiro, ele pode fazer medicina, você não tem dinheiro, você não pode fazer medicina. E aí, como eu sou do interior, né, tem 3 tipos de alunos que podem fazer medicina, que é ou o cara é filho de fazendeiro e tem muito dinheiro, ou o cara é filho de empresário e tem muito dinheiro e vai conseguir fazer medicina, ou o terceiro tipo de aluno, que é aquele aluno nerd, é aquele aluno que sempre tirou 10, que sempre foi bem em matemática, sempre foi bem em física, então ele vai passar numa federal e vai poder fazer medicina. Então eu tinha esses conceitos na minha cabeça, né? E aí a minha mãe não tinha condições financeiras, então eu pensava, cara, eu vou ter que desistir desse sonho, né? Minha mãe empregada doméstica, faltava comida em casa, nós morávamos num bairro periférico, um bairro marginalizado, que tinha muita criminalidade, então eu andava com pessoas, como que eu posso, que expressão que eu poderia usar, né? Eu andava com pessoas ali que eram pessoas muito negativas, que pessoas que tinham comportamentos errados, né? Então eu estava num ambiente que não tinha prosperidade. Então, ao mesmo tempo que eu sonhava com a medicina, que eu queria ser médico, eu também tinha esse outro ponto, né? Como que eu vou ser médico? Minha mãe doméstica. Eu sou burro, eu me sentia burro, né? Meus professores na escola estão falando que eu não posso ser alguém na vida, né? E aí eu pensei, então vou ter que começar a trabalhar, que é a realidade do estudante hoje, né? Então eu tive que começar a trabalhar, eu comecei a trabalhar com 10 anos, cortando grama. Com 14 anos eu saí de casa porque faltava muita coisa, né? Então a minha mãe não tinha condições, porque quando a minha mãe ficou grávida, meu pai sumiu no mundo, então ele nunca ajudou, ela foi mãe solo. Então tinha eu e mais 2 irmãos, né, de pais diferentes. Então minha mãe solteira, sustentando 4 pessoas, entende? Então imagina, né, um contexto, um contexto de escassez, um contexto de falta de comida. Eu lembro que a minha mãe tinha que escolher, né, se ou ela pagava a conta de luz elétrica ou ela comprava comida. Então com 14 anos, como eu era o mais velho, eu tive que sair de casa. Eu fui morar sozinho. Aí eu comecei a trabalhar como entregador de jornal. E na verdade, antes eu comecei a trabalhar num supermercado empacotando sacolas, né? E aí o que acontece? Como eu trabalhava nesse supermercado empacotando sacolas até as 8 horas da noite, eu não tinha vontade de estudar, entende?
eu chegava em casa cansado. Que horário que eu vou estudar? Trabalhava da 1h30 da tarde até as 9 horas da noite. Então, que horário que eu vou estudar? Então, eu ia para a escola apenas para dormir e para comer a merenda da escola, né, que era a principal refeição que eu fazia no dia. Porque os meus pais não tinham condições. Meu pai tinha subido do mundo. Minha mãe mal tinha para ela. Então, eu tinha que trabalhar para poder comprar comida, para poder me sustentar. E ia para a escola só para ir, né? Porque eu sabia, né, no fundo, assim, eu sabia que eu precisava estudar. Mas eu não tinha uma orientação, eu não tinha um ponto de referência, né? E aí, eu sempre falo, né, que Deus ele manda vários sinais, embora eu estou aqui na maior faculdade do mundo, né, a Harvard, então a maioria dos neurocientistas aqui são ateus, mas eu acredito muito em Deus. E Deus ele manda vários sinais. E aí, quando eu trabalhava de empacotador de supermercado nesse mercado, eu lembro que tinha uma mulher que ia lá, o nome dela é Dagmar, e ela tinha o filho dela que fazia medicina. E ela tinha vindo do Nordeste, então ele era de uma família humilde, e mesmo assim ela tinha conseguido vencer, e o filho dela estava fazendo medicina através de um financiamento, numa faculdade particular, através de um financiamento. Além disso, tinha médicos que iam nesse supermercado, né, médicos de sucesso na cidade, porque eu vim de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Então na cidade do interior tem três autoridades, é o padre, o prefeito e o médico. São as três autoridades da cidade. Então o médico sempre foi um símbolo de sucesso para mim, né? E além disso, por eu ter nascido com esses problemas no cérebro, eu também tinha esse sonho, sabe? Essa questão. E aí sempre aquilo me chamava a atenção, né? E o médico, o médico. Esse rapaz, né, o Pedro, que depois virou um grande amigo meu, que fazia medicina, que tinha vindo do Nordeste, a família humilde, a mãe dele lutou muito, trabalhou muito para conseguir ascender. Então, várias situações, né, que Deus vai mandando sinais para você. Só que quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu fui reprovado em História. Então eu tive essa reprovação em História. E aí os meus colegas do ensino médio, né, aquela questão do bullying, hoje é falado bullying, né? Na minha época não tinha essa expressão do bullying, mas eles começaram a me chamar do mais burro da sala, né? Porque eu tinha reprovado em História. É comum, reprovei em Física, reprovei em Química, né? Mas por História, né, que é considerada uma matéria fácil, e eu tinha sido reprovado em História. Então eu virei motivo de chacota na turma, né? Então eu pensava, cara, como é que eu vou ser médico? Aquele pensamento negativo, aquela ansiedade, como é que eu vou conseguir ser médico? Como é que eu vou ascender na vida? Como é que eu vou ser uma pessoa de sucesso? Eu sou burro, eu não sei escrever, eu não sei, eu não sei nada, como é que eu vou, né? E aí nesse mesmo ano que eu fui reprovado, eu estava no segundo ano do ensino médio, fui reprovado em História, né? Eu odiava a escola, né? Porque eu tinha muito problema em casa, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha essa estrutura familiar para me orientar, para dizer o que era certo, o que era errado, né? Eu não tinha uma orientação, então eu ia para a escola e aí o que acontece? É importante falar isso, né? O nosso cérebro, a criança quando ela está nessa formação, nós somos seres sociais, então você quer chamar a atenção. Então, como você não vai bem na escola, você não tem bons resultados, você vai chamar a atenção. Aí você começa a fazer bagunça, você começa a criticar a professora, você começa a brigar com a professora, xingar ela, né? Então isso é o quê? Isso é um sintoma, é um sinal que a criança está apresentando de alguma coisa que está errada. Né? Só que hoje, infelizmente, no Brasil, nosso sistema educacional é precário, é ultrapassado, não é discutido sobre isso, diferente do sistema americano, que é o que a gente vai discutir aqui dentro da fórmula secreta, que é uma fórmula, é um passo a passo baseado no modelo de estudo americano, né? Nas estratégias americanas, porque eu fui aprender com os norte-americanos. Então acontece, aí eu fui demitido desse supermercado que eu trabalhava, né? Então foi reprovado em História, fui demitido. E aí que eu comecei a entregar jornal. Então eu comecei a trabalhar com 10, né? Com 14 anos eu comecei a trabalhar no supermercado e com 16 eu fui demitido, depois de 2 anos. Eu fui demitido e aí o que surgiu para mim foi ser entregador de jornal. Eu sempre uso isso, posto foto para vocês, porque foi um momento assim que marcou muito a minha vida, né? E eu fico muito eu fico emocionado, né, de falar disso para vocês, porque eu, eu não escolhi ser entregador de jornal, foi o que apareceu para mim. Então o que acontece? Muitas vezes você não escolhe, você faz aquilo por necessidade.
E aí eu entregava jornal para uma mulher, ela tinha uma livraria, né? Entregava jornal para ela e ela me humilhava muito, né? Então eu era muito humilhado, eu era menosprezado, né? Eu era explorado, ganhava muito pouco. Eu tinha que acordar de manhã para poder entregar jornal, né? E é muito louco isso, porque 40% das pessoas que eu entregava, acho que era 120 jornais, né? 120 jornais que eu entregava de bicicleta, porque eu tinha 16 anos, né? Então eu não poderia entregar de moto. E eu entregava 120 jornais. E 30% dos jornais que eu entregava era para médicos. De 30% a 40% todos eram médicos, né? Então eu lembro que o médico tal, o cardiologista tal. E aí tinha uma esquina assim, que eu passava assim, que eu entregava, que tinha um cardiologista que morava assim numa casa assim gigante, assim, era uma mansão, sabe, casa branca assim, coisa mais linda, era um cardiologista assim mais famoso ali da minha cidade. E eu entregando jornal, muito louco isso, muito louco falar isso, é emocionante, principalmente porque eu tô aqui numa faculdade americana que sempre foi meu sonho, né? E, e eu entregando lá, eu ficava pensando, sabe? Ficava pensando na medicina, pô, quero fazer medicina, eu quero ser alguém na vida. E muito louco, é muito louco. E aí eu ficava pensando, né, entregando jornal e pensando, pô, eu quero ser médico. Aquela vozinha, né, que na minha opinião hoje é Deus falando com você, né? Deus mandando mensagens para você, ele fica falando ali para você, né? É muito louco isso, porque dentro da neurociência, os neurocientistas eles não conseguem explicar, né, da onde que vem essa vozinha que fica falando com você, né, o pensamento, né, da onde é que ele aparece, como é que ele surge, né, porque do nada você começa a pensar, a ter ideias, né, então qual é a explicação neurocientífica para isso, né, então vai ter depois, no final da aula, eu vou liberar um material complementar para vocês, vou liberar a senha desse material complementar, e uma das referências biográficas é esse estudo europeu, né, que tenta discutir sobre essa questão do pensamento. Na minha opinião, eu acredito que é Deus falando com você, né? Ele fica mandando vários sinais e falando para você. Eu entregando o jornal ali, era horrível para mim, foi a pior experiência da minha vida, né? Porque eu era muito humilhado pela minha chefe e eu ganhava muito pouco e era muito difícil, sol, chuva, eu ter que ali estar entregando. Depois eu tinha que ir para a escola, né? Porque era de madrugada que eu entregava, depois eu tinha que ir para a escola, não rendia em nada. E aí no meu terceiro ano, né, eu fui reprovado também em matemática, né? Então no segundo ano eu fui reprovado em história, no terceiro ano eu fui reprovado em matemática, né? Então demorei mais um ano para terminar o ensino médio por causa dessa reprovação, né? Então eu meio que acabei desistindo desse sonho de virar médico, né? Acabei deixando ele de lado porque eu pensei, pô, cara, eu não vou conseguir fazer medicina. Acho que medicina não é para mim, né? Acho que é um sonho fake, tá? Eu fico pensando nisso, fico imaginando a medicina, mas eu acredito que é um sonho fake. Então vou desistir desse meu sonho, né? Vou abandonar esse meu sonho. E aí, depois que eu tive que fazer um ano de recuperação, né? Eu fui reprovado em matemática, aí depois tive que fazer mais um ano de recuperação. E aí eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso, não dá mais para me ficar aqui entregando jornal, porque senão eu vou ser um fracassado, né? Eu não vou conseguir ter resultado na vida, não vou conseguir, vou morrer na pobreza, né? E eu odiava a pobreza, porque às vezes as pessoas romantizam a pobreza, né? Mas a pobreza é o pior lugar que tem, porque tu tem escassez, tu não tem nada, tu não pode estudar, tu não pode fazer um curso, sabe? Tu tem uma mentalidade de pobreza, você não consegue ver as coisas, você não vê prosperidade, você não vê crescimento, né? Então a pobreza é o pior lugar que tem. E eu queria sair dali, e eu sabia que a única forma de eu sair da pobreza era estudando, né? Porque trabalhando eu ia ter o mesmo futuro que o meu pai, ia ter o mesmo futuro que a minha mãe, porque minha mãe trabalha muito, minha mãe é doméstica, entendeu? Se você sabe o que é o trabalho doméstico, cansa. É um trabalho que é muito esforço, né? Então, assim, não é que a minha mãe não trabalhava, não é que o meu pai não trabalhava, é que eles trabalharam muito, só que eles não estudaram, né? E eu pensei, cara, eu preciso estudar. E eu gostava muito da academia, eu gostava de fisiologia, eu gostava de biologia, eu gostava dessa parte de performance, de resultado, de metas, né? E aí eu resolvi fazer educação física porque eu acreditei que ali eu poderia estudar anatomia, bioquímica, fisiologia, é o típico, né, do vestibulando de medicina frustrado, que não acredita no potencial dele, tem muito pensamento negativo, ele acha biomedicina, acha enfermagem, acha o técnico,
nutrição, ele acha alguma coisa para esconder o sonho dele, a meta dele de fazer medicina, né? Esse é o típico, é o que mais aparece para mim nas redes sociais, e eu também reproduzi esse comportamento, né? Vou tentar fazer educação física aqui para tentar esconder a medicina, né? Já que eu não sei física, não sei matemática, não sei redação, não, né? Não, eu vou fazer uma coisa aqui para tentar esconder isso. Aí eu fui fazer o vestibular, né? Sem pretensão nenhuma. E por incrível que pareça, eu consegui uma aprovação. Fui o último a ser chamado, né? As aulas começaram em fevereiro e eu só fui ser chamado para fazer a faculdade de Educação Física em março, né? Era metade de março, ou seja, tinha 4 semanas de aula, mais ou menos, um mês de aula. E só depois eu fui, porque eu fui o último a ser chamado na faculdade de Educação Física. Pra você ver o nível que era a pessoa, né? Educação física, o curso, acho que é só botar o nome no vestibular lá que vai ser aprovado, né? Não precisa fazer muito esforço. Aí consegui lá uma bolsa, né? Um financiamento que a faculdade tinha lá. Eu não lembro exatamente se era, na verdade não era o financiamento da faculdade, era o FIES, né? O FIES é do governo. Então, assim, consegui o tal do FIES lá do governo, fiz o financiamento e comecei a faculdade, né? Vou começar ali. E aí, por incrível que pareça, quando eu comecei a faculdade, eu comecei a mudar. Por quê? Porque lá na escola eu tinha professores que xingavam os alunos, que menosprezava, né? Teve uma situação, por exemplo, teve um colega meu, o nome dele era Gustavo, e aí a professora chamou ele, ó, esse aqui tirou 10, tá vendo ele aqui? Ele pode ser alguém na vida. E eu tinha tirado 0, aí me chamou lá. Ó, tá vendo esse daqui? Esse aqui não vai ser ninguém na vida. Então assim, como é a escola pública, tu não paga, a particular é diferente. A escola pública é assim, né? Hoje não, porque tem o telefone, mas na minha época não tinha, né? Então assim, o que acontece? O professor humilhava o aluno, criticava o aluno, e às vezes quando eu faço depoimento com os meus alunos que foram aprovados em medicina, eles contam também histórias semelhantes às minhas. Então, assim, o professor humilhava os alunos, criticava ele, porque o professor, assim, os alunos cheios de problema em casa, não tem pai, não tem mãe, não tem comida, ele vai para a escola só para tocar o terror. Eu era essa pessoa, eu queria chamar atenção, porque eu não tinha nada em casa, né? Então, é um comportamento típico dos alunos de escola pública isso, né? Ele vai para a escola para chamar atenção, ele quer tocar o terror, ele critica o professor, xinga. Eu xingava, falava. Então, assim, eu também não terceirizo 100% da culpa aos professores, né? Só que eu acho que eles deveriam entender, tá, por que esse cara tá tendo esse comportamento? Ele é um feedback, é uma resposta a alguma coisa que está acontecendo com ele, né? Então foi no meu caso. E aí o professor gosta de quem? Gosta de quem é calmo, quem é tranquilo, né? Quem tira 10. Então os professores gostam disso. Só que geralmente essa pessoa porque ela tem dinheiro. Então o cara tem dinheiro, tem pai, tem mãe, tem comida, não se preocupa com os boletos, tem tempo para estudar, não precisa trabalhar. Né? Então eu comecei com 10 anos. Então assim, isso é o comum. Né? Da maioria dos alunos é comum eles começarem a estudar cedo. Né? Desculpa, começar a trabalhar cedo e deixar o estudo de lado, terceirizar o estudo. Mas enfim, aí consegui a faculdade e aí eu vi uma diferença. Os professores da educação física, eles tinham doutorado, tinham pós-doc, tinham estudado na Europa, tinham estudado nos Estados Unidos, eles tinham uma visão diferente das coisas. E ali foi ali que eu vi. Né? Ali eu comecei a estudar anatomia, comecei a estudar bioquímica, então aquilo me deu uma visão diferente. Né? E aí eu comecei a me desenvolver como pessoa, né? Porque eu comecei a estar num ambiente, eu comecei o quê? A investir em conhecimento, né? Então eu pagava a faculdade, né? Óbvio, tinha o financiamento, mas eu estava num ambiente ali que ia me proporcionar uma visão diferente, né? Sobre o mundo, sobre as coisas. E aí eu fiquei apaixonado por anatomia, por bioquímica, por fisiologia. Só que o que acontece? A medicina, o pensamento de ser médico não parava de surgir na minha mente. Eu tenho que fazer medicina, eu quero ser médico, eu quero crescer na vida. Então aquele pensamento ele não parava de aparecer na minha mente. Então por mais que eu estivesse fazendo outra faculdade, a medicina não saía da minha cabeça. Entende? E aí, quando começou fundamentos do futsal, fundamentos do basquete, eu pensei, cara, isso daqui não é pra mim. E aí eu trabalhava numa academia, né? Então saí do entregador de jornal, fui trabalhar numa academia. E aí nessa academia, 80% dos alunos, adivinha que curso que eles faziam? Porque ela era próxima à faculdade de medicina da cidade, imagina. 80% dos alunos, todos estudantes de medicina, nessa academia que eu trabalhava. Então assim,
todos os caras que eu atendia na academia, que eu fazia estágio, eram estudantes de medicina. Aí era só medicina, 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 e eu, pô, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí, como eu não tive pai, como eu não tive mãe, o meu sonho era ter filhos. Meu sonho era construir uma família. Aí eu pensava, imagina quando eu tiver filho, como é que eu vou falar pro meu filho, ó, você tem que correr atrás dos seus sonhos, sendo que nem eu corri atrás dos meus sonhos, sendo que eu fracassei no meio do caminho. Como é que eu vou falar isso para ele? Então esse era o meu medo. Como é que eu vou chegar no futuro? Como é que vai ser a minha vida daqui a 10 anos? Professor da academia? Eu sofri tanto, eu passei fome, passei tanta dificuldade para não correr atrás do meu sonho, para desistir e nem tentar. Então aquilo ficava na minha cabeça. E aí eu comecei a ficar em depressão, né? Comecei a entrar em depressão, né? Foi a primeira. Hoje, olhando para o passado, eu acho que eu já tive. Ali na época eu entregava jornal, né? Por causa das humilhações e da escola. Eu acho que eu tive alguns episódios de depressão. Né, olhando com o conhecimento técnico que eu tenho hoje, olhando para o passado, eu acredito que eu tinha alguns sintomas, mas ali foi assim a primeira depressão mesmo. Por quê? Porque eu não tinha vontade de trabalhar, eu não tinha vontade de ir para academia, para a faculdade, eu não tinha vontade de fazer nada, eu só queria ficar em casa. E aí, em uma oração que eu tive, eu pedi para Deus, Deus, eu estava no segundo ano da faculdade, que foi ali que eu comecei, pois aqui não é para mim. Aí eu falei assim, Deus, se for medicina, manda um sinal para mim. Isso era de noite. No outro dia, eu recebi um convite para uma formatura de medicina. Lembra que eu trabalhava no supermercado empacotando sacolas e tinha uma, uma mulher que ia lá no mercado e que o filho dela fazia medicina? Então, ele estava se formando. Já tinha passado 6 anos, né, desde a época que eu estava no ensino médio, né, que eu trabalhava no supermercado, então ele já estava se formando, ele me convidou para a formatura dele. Até hoje, meu querido, eu não sei por que ele me convidou para essa formatura. Não sei, mas ele me convidou. E aí eu pensei, pô Deus, tão rápido assim? E aí eu fui nessa formatura. E aí foi uma experiência assim incrível e extraordinária. Ver a colação, ver ele se formando, ver a história de vida dele, ver que ele não tinha nascido em berço de ouro, sabe? Que ele lutou muito, né? Ele fez através do FIES, financiamento, ele fez um financiamento da faculdade. E ter visto isso, sabe? Para mim foi uma história de sucesso, foi um case de sucesso próximo a mim, entende? Então foi muito legal essa questão, né, de poder ver ele ali se formando, né? E aí, depois da formatura, passou acho que umas 2 semanas, né, até eu ter coragem, aí eu fui até a faculdade, que eu fazia educação física, tinha lá a central do aluno, eu fui lá conversar com a moça, e eu falei assim, ó, eu quero cancelar essa faculdade, eu não quero nem trancar, eu quero cancelar. E ela, não, mas aqui tu tem financiamento, como é que tu vai pagar esse financiamento? Meu Deus, uma dívida no banco, né? E como que tu vai pagar esse financiamento? Tu tá maluco, não sei o quê. E trouxe vários argumentos. E eu aqui, ó, não. Se Deus, se Deus deixou eu sonhar, é porque eu posso. Então assim, eu fui com isso. Eu vou acreditar, vai dar certo. E eu falei pra ela, ó, eu vou cancelar a matrícula. Eu fico arrepiado quando eu falo isso, porque eu, eu, eu lembro como se fosse hoje. E aí eu falei pra moça, ó, eu vou cancelar. Por quê? Qual que era a minha ideia? A minha ideia era o seguinte, não vai ser fácil, vai ser difícil. E se eu tiver vontade de desistir no meio do caminho, eu não posso voltar para educação física. Entende? Tá cancelado. Tu tem que fazer o vestibular de novo, tu tem que fazer todo o processo de novo. Não tem como só voltar, porque tu pode trancar a faculdade, né? Tu tem 2 anos se tu quiser voltar. E eu não, eu vou cancelar. Por quê? Porque não tem como voltar. Né? É como se tu estivesse queimando as pontes. Né? É uma metáfora, né? Você queimou a ponte. Não tem mais. Não tem mais como voltar. É all-in. Né? Tu vai com tudo. E aí eu tinha recebido, né, um valor, porque quando eu trabalhava como entregador de jornal, o que que fez eu parar de entregar jornal? Foi porque a mulher parou de me pagar. Então ela me humilhava tanto, me menosprezava tanto, que chegou num ponto que ela começou a parar parou de me pagar. Do nada ela parou de me pagar. Eu falei, não, não vou trabalhar mais, né?
Aí eu entrei na justiça contra ela, ela me pagou, né? Depois de 2, 3 anos ela me pagou, né? Foi mais ou menos uns 2 anos e meio, né? Porque daí eu já estava na educação física. Então ela me pagou, então eu tinha recebido um valor. O que eu fiz? Eu peguei todo esse dinheiro e falei assim, ó, o que os caras que passam em medicina fazem? Eles fazem cursinho. Então vou assinar 10 tipos de cursinho online, vou comprar os materiais, livro de questões, plataforma de questões, plataforma de redação, plataforma de física. Peguei todo o dinheiro que eu tinha e botei lá, né? Por quê? Porque nesse meio caminho eu comecei a me desenvolver muito, eu comecei a ler livros, né? Porque eu pensei, cara, se eu quero ascender na vida, se eu quero crescer na vida, eu tenho que parar de gastar meu dinheiro com churrasco no final de semana e tenho que começar a investir em conhecimento. Então foi o que eu fiz, eu comecei a comprar muito conhecimento, comecei a ler, comecei a investir muito em conhecimento. E aí eu pensei, cara, eu tenho que comprar livros, eu tenho que pegar todo esse dinheiro aqui e gastar em conhecimento. Não adianta eu ir lá e querer comprar um tênis da Nike, que de última, ou da moda ali, que isso aqui não vai mudar nada na minha vida. Não adianta eu pegar esse dinheiro e comprar uma pizza no final de semana. Eu vou continuar pobre, eu vou morrer na pobreza, eu vou ser um loser, né, um perdedor. E eu não quero isso para minha vida, então eu vou investir tudo que eu tenho em conhecimento. E aí não. Como é que passa em medicina? Não, o sobrinho do fulano, não sei o quê, fez 5 anos de cursinho, não sei o quê. Eu pensei, não, cara, eu não tenho 5 anos. Eu não quero ficar 5 anos, eu preciso acelerar esse caminho. Então eu pensei, eu vou estudar 12 horas por dia, vou fazer 10 tipos de cursinho. E aí comecei. Comecei a estudar, comecei. E aí isso que acontece. Da mesma forma que eu aprendia os conteúdos, eu esquecia os conteúdos. Então eu via várias videoaulas, eu fazia várias questões, mas da mesma forma que eu aprendi o conteúdo, eu esquecia esse conteúdo. E aí eu pensei, não, se eu estou estudando 10, 12 horas por dia, eu vou começar a estudar 15 horas por dia, só que eu trabalhava 8. Né? Porque eu estudava e trabalhava ao mesmo tempo. Aí o que acontece? Eu comecei a reduzir o meu sono. Só que é durante o sono que acontece o processo de memorização. E a prova do Enem, a prova do vestibular é uma prova de memória. Então eu tive a genialidade de reduzir o meu tempo de sono. E aí começou a surgir o quê? Os problemas emocionais. Então, da mesma forma que eu estudava muito, que eu via as videoaulas, que eu fazia as questões, fazia os resumos, eu esqueci os conteúdos, aquilo não funcionava. Aí eu comecei o quê? Eu comecei a procrastinar, eu comecei a ter oscilação emocional, eu comecei a ter um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, síndrome do pânico, compulsão alimentar. Eu comecei a desregular minha saúde mental, porque a saúde mental, né, ela é um guarda-chuva com vários elementos que compõem, né, a destruição da tua saúde mental. Então, como um método tradicional brasileiro, né, eu hoje enxergando, olhando para o passado, eu consigo ver que eu estudava igual a minha avó estudava há 100 anos atrás. Então copiava o que o professor falava no quadro, fazia o resumo, fazia 10 questões depois e rezava para lembrar do conteúdo do dia da prova. Então eu comecei a entrar nessa depressão, ansiedade, síndrome do pânico, compulsão alimentar. E aí aqueles cursinhos que eu havia comprado com 10 mil videoaulas, com 10 mil questões, né, que são os cursinhos que mais aprovam, os mais famosos da internet, todos eles eu assinei. Eu investi um alto valor para adquirir esses cursos, só que aquilo não funcionava para mim. O conteúdo não entrava na minha cabeça. E eu pensei, cara, o que eu fiz na minha vida? Que eu fiz? Eu cancelei a faculdade, dívida no banco, estou estudando para passar em medicina por uma coisa que eu não sei como, e eu estou aqui e não saio do lugar. E eu não consigo render nos estudos, eu não consigo aprender. Física e matemática eu não sabia absolutamente nada. A redação mal sabia escrever. E eu pensei, meu Deus, o que eu tenho que fazer para mim conseguir realizar esse meu sonho? Porque isso que eu estou fazendo não está funcionando, eu estou perdendo meu tempo. Né? E aí você vai sentindo, ó, eu não vou passar, o medo, a insegurança vai surgindo, vai aparecendo, não tem como apagar isso. Porque tu tá vendo a emoção, uma resposta emocional. Eu estava vendo aquilo, eu estava vendo que não estava tendo resultado. Eu estava ficando inseguro, estava ficando ansioso, e aí vai chegando próximo da prova, você vai só aumentando a ansiedade. E eu comecei a paralisar. Eu comecei a não querer mais estudar, eu comecei a ter um trauma com os estudos. E aí eu fiz a prova. Qual foi o resultado? Sendo que eu tinha assinado vários cursinhos, feito vários cursinhos de física, de matemática, de redação, banco de questões, resumo colorido, cronograma A, cronograma B, cronograma C. Nada disso tinha funcionado para mim. E aí o que aconteceu? A prova, ela sabe quem estudou e quem não estudou.
Aí tu pergunta, olha, mas como é que tu não estudou? Porque estudar é adquirir conhecimento. Você pode ver 10.000 videoaulas, você pode fazer 100.000 questões. Se você não adquiriu o conhecimento e não lembrar dele na prova, você não estudou, você perdeu o tempo. E foi isso que eu tinha feito, eu tinha perdido o tempo. E aí eu estava com 22 anos. Na verdade, eu estava com 20, estava com 20. Estava com 20 anos. Aí eu pensei, cara, 5 anos, eu vou demorar, não, nesse ritmo que eu tô aqui, eu vou demorar uns 5 anos até conseguir passar em medicina. Aí eu pensei, cara, eu vou ter que abandonar isso daqui. Como é que eu vou ficar 5 anos até passar em medicina? 6 anos. Eu sou burro. Não, medicina não é pra mim. Esquece isso daqui. E aí eu entrei em depressão, eu abandonei tudo. Falei, cara, estudar não é pra mim, cara. Eu acho que eu sou burro, sabe? Eu acho que eu sou burro, então eu acho que eu vou esquecer essa questão dos estudos. Pensei assim, não, isso aqui não é pra mim. E aí eu abandonei tudo. Botei fora os livros, botei fora login de plataforma que eu tinha. Cara, isso aqui não é pra mim. Apaguei tudo, perdi esse dinheiro e aí comecei a trabalhar. Comecei a fazer outras coisas, comecei a vender suplemento, comecei a trabalhar com. Tinha um amigo meu que ele tinha uma empresa de marmita fitness, comecei a trabalhar junto com ele, eu ia no sábado de tarde cozinhar junto com ele, tinha uma cozinha industrial, ia lá, cozinhava junto com ele, comecei a vender suplemento, comecei a trabalhar de segurança, comecei a fazer outras coisas e meio que abandonei isso, deixei pra lá. Só que assim, eu pensava todos os dias eu pensava, eu tenho que fazer medicina, eu tenho que ser médico, eu tenho que ascender na vida através da medicina. Todos os dias eu estava ali pensando naquilo, eu não conseguia esquecer a medicina, o meu sonho de ser médico. E aí eu comecei a pensar, será que não tem um caminho diferente? Será que não tem uma forma de eu ascender na vida, de eu fazer diferente, de eu conseguir realizar esses sonhos? Será que não tem um jeito de eu aprender mais rápido, de eu memorizar mais rápido? Será que é só isso, a videoaula e copia? Será que não tem um jeito? E aí, lembra que eu falei para vocês, eu gostava muito de performance, de alto rendimento, de alta performance, né? Justamente por isso que eu havia feito os 2 anos de educação física. E aí acontece, eu trabalhei com jogadores de futebol, então sempre me destaquei muito na educação física, né? Eu era um cara, eu gostava muito de estudar ali a fisiologia, a anatomia, eu me destaquei bastante, eu tive algumas oportunidades, fiz pesquisa no laboratório de biomecânica, e comecei a trabalhar com alguns jogadores de futebol. E aí tinha um aluno específico que ele estava indo para a Europa. Ele ia ser jogador de futebol na Europa, depois virou um grande amigo meu, né, o Carlos. E aí eu estava treinando ele, né, eu fazia a preparação dele tanto mental quanto física. A gente fez um treinamento físico ali, né, para melhorar a aptidão anaeróbica dele. E aí, depois desse treinamento, a gente tava conversando, ele tava falando o melhor do mundo, né? Pô, esse aqui é o melhor jogador do mundo da minha posição e tal. E aquilo, sabe quando dá um. Tipo, cara, é isso. Se eu quero passar em medicina, eu preciso aprender com os melhores do mundo como estudar. Porque o meu problema não é o conteúdo de física tem no YouTube, o conteúdo de física tem no Google, todo o conteúdo cobrado na prova do Enem ou cobrado na prova do vestibular está no Google. O que eu preciso é aprender, é memorizar, é guardar o conteúdo aqui na cachola, né, como se diz no interior, guardar o conteúdo aqui dentro do cérebro e lembrar dele no dia da prova. E aquilo, melhor do mundo. E aí eu comecei a pesquisar quem são os melhores do mundo. E aí, quem que é o melhor do mundo? Quais são os melhores estudantes do mundo que mais aprendem, que aprendem rápido, que memorizam rápido? Quais são? Harvard tem os melhores estudantes do mundo. Lá estão os melhores. Eles, no caso aqui, né? Aqui estão os melhores. Eles aprendem mais rápido, eles memorizam mais rápido. E aí eu descobri um negocinho chamado neurociência, que é a ciência que estuda o funcionamento cerebral. Dentro da neurociência nós temos a neurociência da aprendizagem, que é o que eu estudo hoje e faço pesquisa científica sobre isso. E aí eu descobri que o Brasil é o pior do mundo em educação. O nosso sistema educacional forma analfabetos funcionais. E eu sou um produto de um sistema educacional falho. Eu não sou burro. Eu tenho 80 bilhões de neurônios. Eu tenho o computador mais sofisticado do planeta Terra aqui embaixo da calota craniana. Só que eu não tenho um manual. É que nem você comprar uma máquina de lavar roupa e você não saber usar ela.
Você tem lá uma máquina que lava e seca, super moderna, não sei o que, só que você não tem o manual de lava e seca. Aí tem um filósofo brasileiro que ele fala o seguinte, né? Um ano em Harvard equivale a 15 anos de estudo numa Unisquina no Brasil. Eu pensei, tá. Então, se eu usar a mesma técnica de estudo dos norte-americanos, eu vou conseguir acelerar esse processo e não vou precisar ficar 5 anos dentro de um curso, ali, dentro de uma videoaula, né, que não funciona. E aí eu comecei a entender por que o Brasil é o pior do mundo em educação. Porque esse método de estudo, ele é ultrapassado. Se você analisar, eu estava estudando igual a minha avó estudava há 100 anos atrás. Tu entende isso? Eu estudava igual a minha avó estudava há 100 anos atrás, só que mudou. Então, esse estudo tradicional, ele não estimula o cérebro. É como se eu tivesse uma Ferrari, só que com o freio de mão puxado. Então, eu não conseguia aprender, não conseguia render nos estudos. Porque eu estava usando o método errado. É que nem você diz assim, olha, tá vendo essa árvore aqui? Tem uma árvore gigante, eu quero que você corte ela. E aí você vai com os dentes e com as unhas. Você vai demorar o quê? 20 anos para derrubar a árvore. Agora, ó, me dá uma motosserra, me dá um machado, me dá as ferramentas corretas, eu vou derrubar essa árvore aqui em 30 minutos. Tu entendeu a diferença? Da técnica, do método. Então, o que eu precisava era isso, de uma técnica, do método. Aí eu comecei a estudar os norte-americanos, comecei a fazer cursos, comecei a aprender com eles, né? E essa questão de cursos online, né? Eu caminhando aqui em Harvard, eu comecei a chorar, assim, eu fiquei muito emocionado. Porque eu estudei em Harvard sem estar aqui presencialmente. Então, o poder do curso online, ele é fantástico. Então, por exemplo, eu tenho alunos que vieram da roça, né? E através eles acessaram o meu conhecimento de forma online e isso fez eles passarem na federal. Então, o que acontece? O curso online ele é a melhor forma de você aprender, de você adquirir um conhecimento que vai te ajudar a sair do ponto A e chegar no ponto B, né? Porque o método é o quê? O método é o caminho que te tira do ponto A até o ponto B. É o caminho para você atingir a sua meta. Só que aí tem um grande detalhe, né? Que acho que é importante falar isso para vocês. Eu não tinha dinheiro. Lembra que eu falei para ti que a minha mãe é doméstica e o meu pai é analfabeto? Então acontece, eu não tinha dinheiro, mas eu achei pessoas que tinham dinheiro e que acreditaram no meu sonho de virar médico. Então, e a primeira pessoa é a minha avó. Então a minha avó, eu falei para a minha avó veio da roça e ela sempre falava para mim, a caneta é mais leve que a enxada. O que isso quer dizer? Estuda, porque senão tu vai ter o mesmo futuro dos teus pais. Então, assim, eu vendi essa ideia para minha avó. Ó, eu preciso aprender, eu preciso fazer cursos, eu preciso aprender como estudar, como memorizar os conteúdos, senão eu vou morrer pobre, eu não vou conseguir ascender na vida. E a minha avó emprestou o dinheiro e aí a minha sogra emprestou o cartão de crédito. Então eu fiz vários cursos com os norte-americanos, né? Então, ou seja, preciso do cartão de crédito, que era em dólar, para eu poder conseguir estudar. Então eu não tinha dinheiro. Mas isso não foi uma coisa que me limitou. Eu achei pessoas que tinham. Por quê? Da mesma forma que um artista, um ator, ele precisa de um empresário que vai botar dinheiro na carreira dele, eu também precisava, porque eu era baixa renda, eu precisava de alguém que colocasse o dinheiro para mim conseguir estudar. Mas não física, não matemática, não redação, porque esse conhecimento ele tem no Google, ele tem no YouTube. O que eu precisava é a aprendizagem, memorização e controle emocional para que eu conseguisse passar em medicina. Então, às vezes a gente se limita muito, né? Ah, não, mas o filho do fulano demorou 5 anos de cursinho. Não, mas o filho de ciclano, não sei o que, demorou 20 anos no cursinho. Parabéns para ele. Mas será que não tem um caminho diferente? E foi isso que eu fui ver, porque se eu seguir o método brasileiro vai demorar 5 anos. Né? Porque chama muita atenção de vocês quando eu falo dos 60 dias, né? Chama, pô, meu Deus, 60 dias, não sei o quê. Mas percebam que não é sobre os 60 dias, é sobre você acelerar o processo e entender que tem um caminho diferente. Que não precisa ser aquele filme de terror do cursinho das videoaulas. E aí vem uma coisa muito interessante do Brasil, que tem um interesse econômico por trás da reprovação, que eu demorei muito tempo para descobrir isso. Tem pessoas que ganham dinheiro com a sua reprovação. Quanto mais tempo você demora para passar em medicina, mais o cara ganha, entende? Então não é interessante você passar em 6 meses, em 4 meses, porque daí ele ganha menos, entende? Então tem todo um ecossistema induzindo você até a reprovação, entende?
E eu demorei para descobrir isso. Então assim, eu fui aprender com os norte-americanos como que eles faziam para conseguir passar em 30 dias em medicina, 60 dias em medicina. Sim, tem vários resultados. E aí começou a abrir a minha mente, pô, se o cara passou em 30 dias, na melhor faculdade do mundo, 60 dias, 90 dias, 2 meses, será que eu não consigo acelerar esse processo? E aí eu comecei a desenvolver o meu método de estudo, o meu passo a passo, que eu pudesse replicar esse passo a passo, né? Porque as provas são diferentes, então o processo para fazer medicina nos Estados Unidos é um, e o processo para fazer medicina no Brasil é outro. Então eu criei o meu próprio método de estudo, baseado nessas recentes descobertas da neurociência, para que eu conseguisse passar no processo brasileiro de medicina, que é um pouco diferente do americano. O americano é diferente do nosso. Então criei o meu próprio método de estudo para que eu aprendesse os conteúdos e principalmente, né, que é o principal foco do meu método, é a questão da memorização. Porque a prova do vestibular, ela é uma prova de memória. Se eu não lembrar do conteúdo, eu não vou conseguir passar em medicina, né? Porque se tu analisar a reprovação, ela é por quê? Porque você marca o X na alternativa incorreta, né? Em vez de marcar na alternativa correta, você marca o X na alternativa incorreta. E aí você é reprovado. E por que você marcou na incorreta? Porque você não lembrou do conteúdo. Entende? Então, esse foi a principal sacada que eu tive. Aí eu criei o meu próprio método de estudo, e aí como eu trabalhava com atletas, né, eu chamei esse método carinhosamente de atleta, só que na mente. Então, ATM, né, o meu método de estudo próprio. Por quê? Porque eu nasci com TDAH e dislexia. Então, por isso que eu tive esse desejo, né, essa obsessão. Hoje eu sou obcecado, né, num bom sentido, por estudar o cérebro, por estudar o comportamento humano do ponto de vista de aprendizagem e memorização, que é o que eu mais estudo hoje, e por isso que eu estou aqui nos Estados Unidos, né? Então, criei esse método, esse passo a passo, que eu ia seguir ele para conseguir passar em medicina. Só que eu não criei do dia para a noite, eu fiquei meses e meses e meses estudando, aprendendo, fazendo curso, lendo artigo científico, né? Coisas que você não vai encontrar no Google, coisas que você não vai encontrar no YouTube, são coisas de você pegar os livros, você estudar, você dissecar os artigos científicos, e aí eu desenvolvi então essa metodologia. Só que isso foram meses. E aí quando eu comecei a estudar para a prova mesmo, né, eu comecei, é muito louco isso. Quando eu realmente comecei a estudar, faltava menos de 60 dias para a prova, né? E aí eu pensei, cara, será que vai dar certo? Né? Então eu tinha um método, eu tinha um passo a passo, só que faltava pouquíssimo tempo. Né? Eu pensei assim, não, eu passando antes de um ano tá top, eu passando em 6 meses tá top, não precisa ser tão rápido assim. Porque agora eu pensei, o método ele me deu uma segurança, porque agora eu sei o passo a passo que eu tenho que seguir. E se funcionou para os norte-americanos, tem que funcionar para mim. E aí eu comecei a aplicar esse, esse passo a passo. E aí aconteceu uma coisa interessante. A minha ansiedade, o meu medo, ele começou a reduzir. Por quê? Por que o medo e a ansiedade começaram a reduzir? Porque eu comecei a aprender os conteúdos. Eu comecei a aprender física, eu comecei a aprender matemática, eu comecei a aprender a redação. Coisas que não entrava na minha cabeça, que eu não conseguia entender, muito menos guardar isso na minha cabeça. E aí aquilo começou a me dar confiança. Passou a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, ia chegando próximo da prova, diferente da minha primeira reprovação, o que aconteceu? Eu comecei a ganhar confiança, eu comecei a crescer, sabe? Eu comecei a crescer pro cara. Eu comecei a ficar, não, eu acho que é possível. Né? Hoje eu vejo isso nos meus alunos, né? E no depoimento deles, eles contam isso. Eu pergunto, por que tu acreditou que tu ia passar? Não, porque eu vi resultado, Léo. Eu vi que eu estava aprendendo física, eu estava aprendendo matemática. E foi o que aconteceu comigo. Então ia chegando mais próximo da prova, mas eu cheguei muito confiante. Eu estava muito confiante. Eu pensei, cara, eu vou passar. Porque eu lembrava dos conteúdos, eu tinha aprendido os conteúdos, sabe? E aí fiz a prova, né? Saí da prova muito feliz, porque foi a primeira vez que eu consegui fazer a prova no tempo. Eu sabia os conteúdos de física, eu sabia os conteúdos de matemática, eu tinha lembrado das fórmulas, eu tinha conseguido fazer uma boa redação, então eu tinha aprendido os conteúdos, né? Mas eu tinha dentro de mim que eu não poderia me comparar com outras pessoas, né? Porque uma coisa que me prejudicou muito foi me comparar com outras pessoas, né? Então a gente vê muitos vídeos no YouTube, né? E é muito louco isso, por quê? Porque o vídeo do cara dura 4 minutos, né? Sempre tirei 10 na escola, fiz cursinho, passei em medicina. 2 minutos o depoimento da pessoa. A pessoa não tem defeitos, a pessoa não tem nenhum detalhe, a pessoa é perfeita e passou em medicina. Né? O famoso berço de ouro.
E eu pensei assim, cara, eu fiz o meu melhor, eu me dediquei, eu me esforcei, eu apliquei esse método americano. E tipo assim, eu dei o meu melhor. Eu não vou me comparar com ciclano, com fulano, parabéns para ele. Né? E aí vem um outro ponto, né? Que é importante você anotar da aula, tá? Tudo que eu tô falando aqui é importante, tá? Você tem que anotar tudo que eu tô falando aqui você tem que anotar para você pegar esses códigos, você pegar essas informações e botar aqui dentro para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. O que acontece? Muitas vezes a gente acaba se limitando, né? Porque a gente sempre olha a grama do vizinho e a grama do vizinho é sempre mais verde. Então isso é muito importante. Você não se basear nos vídeos que você vê de vidas perfeitas no Instagram, no YouTube, no Facebook. Ah, o cara passou em primeiro lugar na USP com 10 anos. Parabéns pra ele. Você não sabe o background do cara. O cara não tinha boleto para pagar. A única preocupação que o cara tinha é a empregada doméstica dele trazer a torrada para ele na hora dele estudar. Entende? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa questão da comparação. E eu lembro que quando eu fiz a prova, eu falei assim, cara, se eu passar, passei, senão ano que vem eu vou voltar a estudar, mas eu não vou me comparar com ninguém, eu vou parar de ver vídeos do YouTube, eu vou parar de ver esse tipo de conteúdo que me prejudica muito, né? Porque subia muito meu nível emocional e me bloqueava, tá? Aí fiz a prova, né, com essa mentalidade de sem ter comparação e me senti muito confiante. Saí da prova, eu acho que eu vou conseguir, né? Aí tem todo aquele tempo, né, até sair o resultado da prova, né? E eu lembro que eu cheguei da academia, né? Era dia 6 de fevereiro, né? O dia que ia sair o resultado da prova lá, né? Porque eu queria passar na particular, né? Eu queria passar na particular com bolsa, né? Para mim eu não teria condições de ir para a capital e estudar na federal, né? Naquela época eu não teria condições financeiras, né? Então a minha estratégia foi passar na particular da minha cidade com bolsa, né? Então como a bolsa, né? Isso tem o lado bom e o lado negativo. O que acontece? Você compete com o Brasil inteiro. Então tem pessoas do Nordeste, tem pessoas do Centro-Oeste, tem pessoas do Brasil inteiro que podem competir por aquela bolsa, né? Então tu acaba que tu compete com várias pessoas, né? Do Brasil inteiro. Então eu pensei assim, cara, não sei se vai dar, né? Para me conseguir essa bolsa, mas eu seja o que Deus quiser, né? Se Deus me abençoou, pode ser que seja, né? Pode ser que não. Então eu fui lá, né? Eu estava trabalhando, cheguei em casa, eu tinha uma mesinha azul de estudo, né? Sentei ali, e aí eu abri a geladeira, tinha uma melancia, cortei um pedacinho de melancia, né? Eu almocei só um pedacinho de melancia, né? Não estava com muita fome naquele dia. E aí eu pensei, vou abrir aqui o site da faculdade, né? Para ver se já saiu a lista, né? Dos aprovados, da bolsa, né? Era uma bolsa 100% de estudo, né, para você fazer medicina de graça, porque nessa faculdade a mensalidade era muito alta, né, era de 10 a 15 mil reais todos os meses. Então imagina, o filho do empregado doméstico, como é que eu vou pagar uma faculdade dessa? Não tem como. Então a única opção que eu tinha era entrar com essa bolsa de estudo. E aí eu entrei lá no site da faculdade, tinha a lista dos aprovados, né, e, e aí eu vi o meu nome em primeiro lugar. Aí eu carreguei o site uma vez, duas vezes, e começou a passar um filme na minha cabeça. Porque eu pensei, cara, será que é eu? Será que é meu nome mesmo? Será que eu consegui mesmo? E aí eu sentei ali, me ajoelhei no chão. E comecei a orar para Deus, a agradecer o resultado que eu tinha tido. E passou um filme na minha cabeça de tudo que eu passei. Das dificuldades, dos professores que me humilharam, da época que eu era entregador de jornal, tudo. Passou um filme na minha cabeça.
Mas eu agradeci para Deus, liguei para minha avó, né? Foi a primeira pessoa que eu liguei para ela, porque ela foi a pessoa que investiu em mim, né? Foi a pessoa que emprestou o dinheiro para comprar cursos, para investir em conhecimento. Ela acreditou em mim, né? A frase que ela falava que a caneta é mais leve que a enxada. E é incrível, é indescritível a sensação de você ver o seu nome na lista de aprovados. Foi o dia mais feliz da minha vida, né? Porque você ter uma meta, você ter um objetivo, você ter vários obstáculos. O Brasil é um país pobre, é um país de desigualdade social. Então você conseguir, você lutar, você sem dinheiro, sem condições, pedindo dinheiro emprestado, pedindo, né, e lutar para ser alguém na vida, lutar para chegar lá, né? Para mim foi uma conquista muito grande, né? E aí eu comecei a faculdade, eu fiquei muito feliz, foi, cara, é isso, é isso. E aí a primeira aula da faculdade foi aula com o Dr. Alan, de neurofisiologia. Depois eu fiz estágio na neurocirurgia, né, com o Dr. Alex, que está em Dubai, né? Ele trabalha em Dubai, numa clínica fantástica, cara, incrível. Tive aula de neuroanatomia com ele, acompanhei ele no bloco cirúrgico, neurocirurgia. Foi assim, foi incrível, né? A faculdade, por mais que fosse uma faculdade privada, né? Ela tinha muito investimento, é uma faculdade com uma estrutura gigantesca, ela é dentro do hospital, né? Então, o bom da faculdade privada, em relação à pública, é que tem muito investimento, né? Porque como é uma mensalidade muito alta, eles investem muito na educação, no salário dos professores, né? Então, isso foi um ponto positivo. E aí eu tinha passado sem boleto, né? Sem me preocupar. E foi incrível, assim, foi incrível. E aí eu meio que fiquei famoso, digamos assim, né? Porque eu saí no jornal da cidade, né? Então vários jornais ali do meu estado fizeram uma matéria em relação a mim, né? Como que esse cara conseguiu passar em menos de 60 dias, sendo que o cara era entregador de jornal, como que ele conseguiu, o que ele fez, como é que ele memorizou, como é que ele aprendeu os conteúdos, né? E até na faculdade de medicina chamou muita atenção, porque eu trabalhava, né? Então eu tinha que trabalhar na academia e tinha que estudar a faculdade. As pessoas queriam saber o que eu fazia para aprender, como que eu fazia para memorizar os conteúdos, né? Então eles queriam aprender essa técnica, esse método comigo. Só que as pessoas me pediam, pô, me ensina esse método, me ensina essa técnica, e eu fiquei relutando, assim, pô, cara, eu vou ficar ensinando aí, sabe? É, foi uma coisa que eu não tinha muito interesse, assim, pô, eu vou guardar pra mim, não vou ficar ensinando isso, às vezes as pessoas não entendiam, né? Aí tinha que falar uma vez, tinha que falar duas vezes, aí não sabia neurociência, não sabia o que era o funcionamento cerebral, e eu tinha um pouco meio que de preguiça, né? E aí apareceu muitas oportunidades pra mim, né? Eu consegui sair da academia, eu fui trabalhar numa empresa de São Paulo, né, uma empresa de educação médica de São Paulo. Então eu comecei a mudar de vida. Assim, quando eu fiz a minha matrícula na faculdade, né, ali foi o passaporte para mim mudar de vida, né? Então quando você passa em medicina começa a aparecer várias oportunidades. Eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar muito bem, comecei a ir para São Paulo de avião, né? Nunca tinha andado de avião, comecei a andar de avião, né? Pô, do interiorzão lá do Rio Grande do Sul. Filho de doméstica, assim, comecei para São Paulo, ficava nos hotéis muito top ali em São Paulo, né, no bairro Jardins, que é de São Paulo, sabe, que a empresa pagava para mim. E aí começou assim, a minha vida começou a mudar e muitas pessoas, Léo, me dá uma mentoria, Léo, faz um curso, ensina isso, cara, tu tem que ensinar. E eu, pô, cara, mas eu tenho a faculdade de medicina, eu quero ser médico, quero ser um pesquisador, quero ser o maior neurologista do Brasil, a maior autoridade do Brasil em transtorno de aprendizagem, não quero ficar dando curso, não vão me chamar de coach, picareta, charlatão da internet, né, que é o que a galera critica, né. Então eu não queria ter isso, né, eu queria ter a minha credibilidade, pô, eu vou ser um cientista, vou ser médico, vou ser doutor, eu não quero que fiquem me chamando de picareta, charlatão, vendedor de curso, essas coisas, né? Eu tinha essa crença limitante, né, em relação a isso. Só que aí Deus vem e te dá uma rasteira, né? E aí eu comecei a ver assim, cara, tá, beleza. Você passou em medicina, você vai ser médico, você vai ser bem sucedido, vai ter o teu carrão, vai ter a tua mansão, né, que vai prosperar na vida através da tua dedicação, do teu mérito, e os outros? Ah, interessante, né? Que egoísta que você está sendo.
E as pessoas que estão sofrendo a mesma dificuldade que você, que estão abandonando o sonho de virar médico, que estão fazendo enfermagem, que estão fazendo odonto, que estão fazendo biomedicina, que estão desistindo do sonho de virar, de realizar esse sonho para fazer outros cursos, tu não vai ajudar essas pessoas? Essas pessoas merecem sofrer tudo que você sofreu? Será que você não pode ensinar para elas um caminho, encurtar esse caminho? E eu comecei a refletir sobre isso. Pô, faz sentido. Tem muitas pessoas sofrendo. Será que eu não posso ajudar essas pessoas? Será que eu não tenho um caminho diferente para potencializar, para acelerar o processo delas? E foi aí que eu criei, então, a primeira turma do Método Atleta da Mente. E dessa primeira turma, né, teve uma aluna, assim, que foi a aluna que mais chamou a atenção, que foi a Carlúcia, que ela passou em medicina numa universidade federal, ela veio da roça, fazia enfermagem, né, do interiorzão da Bahia, passou numa universidade federal em tempo recorde, né, foi menos de 4 meses ali que ela conseguiu a aprovação em medicina dela, e saiu no jornal, deu matéria, ela saiu numa entrevista para o Jornal Nacional, teve a Diana também, do interior do Rio Grande do Sul, que passou também numa universidade, teve a Lidiane com 38 anos, filho pequeno, passou em menos de 60 dias, assim, cara, eu comecei a ter umas histórias assim que eu fiquei, caramba, sabe? E aí depois vários alunos federal em 90 dias, assim, várias aprovações, eu, caramba. E esses alunos, eles mandavam, assim, textos pra mim, mandavam áudios, mensagens, Léo, tu salvou a minha vida, não sei o que, sabe, assim, com carinho, com uma gratidão muito forte, e eu comecei a ficar meio viciado nisso, né? Porque quando você muda a sua vida, porque eu passei fome, né? E você, pô, não me preocupo mais com isso. Não precisa mais se preocupar com dinheiro, não precisa mais se preocupar com isso aqui. Começa a aparecer oportunidades. Eu tenho, por exemplo, o WhatsApp de pesquisador de Harvard. Eu tenho o WhatsApp dos caras, entende? Então, assim, quando tu chega num certo nível da tua vida, você começa a, a buscar propósito, sabe? Porque dinheiro por dinheiro não faz mais sentido para mim, mas mudar a vida dessas pessoas faz muito sentido. Faz muito sentido. Aí comecei a ensinar essa metodologia para ajudar as pessoas, porque eu não podia guardar isso só para mim. Eu precisava orientar as pessoas, o Brasil forma analfabetos, esse é um caminho mais longo porque tem interesse econômico, tem pessoas que ganham com a tua reprovação, tem um caminho diferente, tem um caminho que você pode encurtar o processo, você pode chegar mais rápido, senão não precisa demorar 5 anos. Né? Eu comecei a orientar essas pessoas, né?